Ele as ensinava, segundo o seu costume. E, aproximando-se alguns fariseus, experimentaram perguntando-lhe se era ilícito o marido repudiar a sua mulher. Ele lhes respondeu: que vós ordenou Moisés. Portanto, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza de vossos corações, ele vos deixou escrito em mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus lhe fez homem e a mulher. Por isso deixai o homem os seus pais e mães e unir-se à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltará os discípulos a interrogar sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e se casar com outra, te adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Então lhe trouxe algumas crianças para que tocasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus disse, porém, vendo isto, indignou e disse-lhe: deixai-me vir os pequeninos, e não o embaraceis, porque tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrarás nele. Então, tomando-o nos braços, impondo-lhe a mão, e abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas de bom homem? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabeis os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. E Jesus, fitando-o, amou e disse: se uma coisa te falta, vais, vende tudo o que tens e dará aos pobres, e terás tesouros no céu. Então vens e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos entraram a estas palavras, estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu e disse-lhes: filhos, quão difícil é para quem confia em riquezas entrar no reino de Deus. Mas é fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então eles ficaram sobre modo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando eles ao olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tomou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado a casa, os irmãos, as irmãs, ou a mãe,
ou ao Pai, ou ao Filho, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o crepúsculo, centúplo dos casais, irmãos, irmãs, mães, filhos e os campos com que perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Entraram no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus, ainda adiante dos seus discípulos. Esses se admiravam e seguiam tomando de apreensões, e Jesus, tornando a levar à parte aos 12, passou a relevar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e os filhos do homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, condenará-lo à morte e entregarão aos gentios. Não hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitarás. Então aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, quem nos conceda o que vamos te pedir? Ele lhe perguntou: Que quereis que eu faça? Responderam-lhe: Permita-nos que a tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis, porque podeis vos beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que com eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tomou-lhe Jesus: Bebeis o cálice que eu bebo, e recebeis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compreendes, compete concedê-lo, porque para aquele que está preparado, ouvis isto, e dignamente os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercerem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, em numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouviu que era Jesus, o Nazareno. Pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram
o chamaram. Então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele o te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um só salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse-lhe, vá, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e em seguida Jesus a estrada afora. Quando aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao monte das oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Disse-lhe: ide à aldeia que estais adiante de vós. Logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dali estavam, reclamaram, que fizeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Muitos estendiam as suas vestes no caminho, outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos os que queriam adiante dele como os que vinham depois e clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi. Pai nosso, Hosana, a maiores alturas, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo que como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíra de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse-lhe Jesus: nunca, jamais coma alguém dos frutos de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando no templo, ele passou a expulsar o que ali vendiam e compravam. Derrubou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio para o templo. Também o ensinava e dizia: não está escrito, em minha casa será chamada casa de oração, para que todas as nações vos, porém, tedes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois os temiam, porque toda a multidão se maravilhava com sua doutrina. Envido à tarde, saíra da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que alguém dissera que este monte ergueste
e lançai ao mar, e não duvidar no seu coração, mas credes que se farás e que diz, será, assim será como ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pediste, creste que receberes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, e se teste alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoar também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, aos escribas e anciões, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para que fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, eu vos direi com que autoridade vos faço essas coisas. O batismo de João é o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discorriam entre si, e se dissermos do céu, dirá então por que não acrediteis nele. E se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então respondeu a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo, que com toda autoridade faço estas coisas. Depois entrou Jesus a falar-lhe por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma de uma sebe, e construiu um lagar. Edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, agarraram-no, espancaram e o despachavam vazio. De novo lhe enviou outro servo, e eles desbordaram a sua cabeça e insultaram. Ainda outro lhe mandou, e este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava ainda seu filho, amado, e este lhe enviou por fim, dizendo: respeitaram o meu filho. Mas tais lavradores disseram, eis entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos mantê-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ainda não lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra ele
proferia estas parábolas. Então, desistindo, retiraram-se e enviaram-lhe alguns dos fariseus e todos herondinos para que os apanhasse em algumas palavras. Chegando, disseram-lhe: Mestre, não sabemos que é verdadeiro, e não te importas que quem quer que seja, porque não olhais a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensina os caminhos de Deus. É ilícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, recebendo-lhes e a hipocrisia, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário, para que eu o veja. E lhe trouxeram. E perguntou-lhes: O que é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que dizem não haveis ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filho, seu irmão o tome como esposa e se suscite descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro casou e morreu, sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também, sem deixar descendência. O terceiro, da mesma forma. Assim, os 7 irmãos não deixaram descendência. Por fim, deixou todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela e a esposa? Porque os 7 desposaram. Jesus lhe respondeu: Não provém o vosso erro, de não conhecedes as Escrituras, nem podes, nem do poder de Deus. Pois quando ressuscitar entre os mortos, não casarão, nem se darão em casamento. Porém são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou. Ou eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Laborais em grande erro. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, bem perguntou: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal ouve: Eis, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E disse o escriba: Muito bem, mestre. Como verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e quem amar a Deus de todo o teu coração e de todo o entendimento e de toda a tua força, amarás ao próximo como a si mesmo.
exceto todos os que holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como disseis aos escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse: Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e até eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como, pois, ele, o seu filho, a grande multidão e ouvia com prazer. E, ao ensinar, dizia-lhe: Agrada-vos os escribas, que gozam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severos. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus com, como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Visto, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizera todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para de todo o seu sustento. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe